Olá, sou Letícia Guiar, CEO do Grupo Espásio. E eu, Fernanda Lima, cerimonialista. Estamos aqui no podcast Papo de Casamento. Que nada mais é do que um papo bem informal, bem descontraído, com todos os nossos fornecedores parceiros, para esclarecer as dúvidas que vocês levam até os nossos escritórios. Inclusive polêmicas. Polêmicas, muito. E no episódio de hoje temos uma convidada muito querida, fofa, aquele pessoal que você tem vontade de levar para casa, carregar junto. Cíntia Macedo, da banda Nosso Du. Cíntia achou hoje que era podcast e não precisava vir de casquete. Acho que deve ter sido isso. Eu até pensei em colocar ele na bolsa, mas acabei esquecendo. Gente, eles andam sempre tão lindos, tão fofos. Que maravilha que é ver vocês tocando, ver vocês chegando no espaço. Muito obrigada, agradeço o convite, a iniciativa. Queria parabenizar vocês, né, por abrir esse espaço para que a gente possa falar assuntos tão importantes, né, para o nosso segmento de eventos. E é isso. Então já vamos começar com a pergunta daquelas. Opa! Por que ter música ao vivo na cerimônia é tão importante, já que um DJ ou um sonoplasta pode custar tão menos? Ou aquele amigo, bota ali um pendrive. Bota o Spotify, coloca o Spotify na playlist que eu tenho ali, já selecionei as 5 músicas que precisa, tá tudo certo, e coloco o sonoplasta. Dá para economizar? Olha, é uma pergunta já até um pouco polêmica. Os músicos, quando eles estão posicionados, né, no casamento, e eles estão... O que você falou? Tem que gravar de novo. Mímica. Tudo bem. Aqui é quem sabe faz ao vivo, só pra ela ficar quietinha aqui, ó, que ela é tão imperativa quanto eu, ó. Tá mexendo. Aqui a gente não pode mexer, Cíntia. Bora lá. Tá bom. Os músicos, eles posicionados na frente, tocando música ao vivo, né? Todo mundo visualizando, tem uma emoção muito diferente do que uma música tocada, né? Coloca pra tocar. A gente consegue sentir emoção do momento que está acontecendo ali, para saber se a gente pode diminuir o som, o volume da música ou aumentar. Um exemplo, né? Às vezes tem aquela vozinha que fez parte da vida dos noivos e ela vai entrar carregando alguma coisa, aliança. E quando ela chega lá na frente, aí tem um momento de terminar, de tirar a aliança daquele lugar onde ela veio, vai desamarrando. E nisso a gente sabe se a gente continua ou não com a música, se abaixa um pouquinho, até que esse momento se encerre. Então, essa emoção só dá para sentir ao vivo, né? Para colocar a música para tocar, não tem como fazer isso, sentir isso ao vivo, né? Além do envolvimento, né, Cíntia, que eu brinco que é praticamente um qual é a música, né? Começa os acordes, as pessoas vão reconhecendo que música que é aquela. Eles seguram muita onda, porque acontece muita coisa lá atrás na fila com o cerimonial, gente. Eu já tive um pagenzinho que quis fazer xixi na hora que ele ia entrar. Então, como é que a gente remedia essa situação? Então, a Cíntia ficou lá, ó, segurando a onda no violino, etc. O público se pergunta, às vezes, o que está acontecendo. Se pergunta. Mas, pelo menos, a gente tem uma música ao vivo que consegue preencher as lacunas nesse momento. A Cíntia destacou, assim, a emoção, né? Que eu acho que é um aspecto muito importante, porque casamento é isso. Você quer transmitir algo, uma experiência, mas tem a beleza também, o visual. Então, você tocando aquele violino, você sempre com um figurino impecável, que a gente brinca aqui, que... Essa casquete e o Tariq com a gravatinha borboleta, o restante da equipe com aquelas roupinhas todas retrô. Então é um charme, é um diferencial hoje, eu acredito, de mercado de vocês. Não é aquele preto padrão, sabe? Sentado. Ou aquele terninho normal. Então, assim, o fato da roupa, do estilo, o violino, os instrumentos, né, são bonitos. O violão com o violino, que é a base, né, do nosso duo, são instrumentos bonitos de você ver. Então, acho que isso tem um encanto, né? Uma magia. E, claro, o som é diferente. O som não é... E conhecendo vocês, né? Vendo os critérios, né? Eles, por exemplo, eles dispensam minha caixa de som lá. Quando eles vão tocar na recepção. Eu falo, não, Letícia e tal. Aí eles vêm com as caixas, gente, assim, né? Que destaca o violino aqui ou o violão lá. Então, acho que isso tudo também faz diferença no som. Quem gosta de boa música, de qualidade, né? A banda ao vivo é muito legal, gente. Eu ainda brinco que eu falo, gente, se a gente contratou banda, eu quero é palco pra eles e luz, entendeu? Então, nada de esconder a banda. Já que a gente tá tendo música ao vivo, eu quero mais que as pessoas percebam que a música é ao vivo. Faz toda a diferença, né? Agora, falando de música, tem que a escolha do repertório, né, gente? E tem músicas que a gente não aguenta mais ouvir. Todo casamento tem. E eu imagino que deve ser muito difícil pra vocês, que ficam lá tocando sexta, sábado, domingo, enfim, a mesma música toda semana. Tem algumas músicas que vocês não aguentam mais? Como é que é isso? Ou que ninguém mais deveria tocar no casamento?
Olha, tem uma lista até grande, assim, mas eu queria... eu queria destacar duas, né? Para muitos momentos, há muitos anos, né? Acho que quase 10 anos, ela predomina ainda. Ainda temos escolha dessa música. Recentemente, a gente tocou ela num casamento, que é aquela Thousand Years, né? Já foram em todos os momentos. Entrada da noiva, entrada da aliança, entrada de padrinhos. E ela é, assim, um pouco enjoativa. Quando a gente vai receber o repertório, que os noivos mandam o repertório e tem essa música, eu procuro saber se ela faz realmente parte de algum momento especial para eu poder dar a minha opinião. Se ela é uma música aleatória, que pode ser substituída, eu falo que é uma música bem batida, né? Bem enjoativa. Mas se ela faz história na vida do casal, né? Eu deixo a minha opinião pra lá e toco como se nunca tivesse tocado. Uau! E a outra muito bom. é a Stand By Me. Aquela Stand By Me, gente, quem não que conhece? é assim, uma batida bem familiar, assim, todo mundo conhece, já tocamos várias vezes em recepção. Se a gente puder substituir ela também, a gente faz isso. Agora, olha que curioso que a Cíntia tá falando, porque a gente tá falando de uma música que veio de uma tendência. O que eu quero dizer com tendência? É sempre um filme, um momento cinematográfico, uma novela, um acontecimento desse que vai e marca e traz uma música muito emblemática pra gente, como uma Frozen da vida, né? Uhum. E a gente também tá falando dos grandes clássicos, né? Porque Stand By Me é um clássico bem antigo, não é uma música que tá aí há 10 anos, eu acho que ela tá aí há 40, que desde que eu me entendo por gente, ela existe. Então, pra gente saber mensurar um pouquinho, porque às vezes as pessoas confundem, né? Esse tá batido com um clássico. Aleluia vai sempre funcionar. Vai sempre Marcha emocionar. nupcial, Marcha Aqui, nupcial. eu me arrepiei falando, entendeu? Assim, Marcha nupcial, quantas vezes são tocadas com quase 99%? Isso, Mas não é batido, né? Isso, e tem uma presença, tem uma importância. A marcha eu costumo dizer o seguinte: não quer toda, não o faça. Mas que a gente faça um trechinho de introdução, porque o convidado... Casamento é tradição, gente. Não adianta você querer sair muito disso, que ela tá enraizada ali, né? Então, o convidado, ela entende que, poxa, a noiva tá vindo. A postura muda da igreja, É um anúncio, né? É um anúncio, assim, triunfal mesmo, como de fato ele veio lá da rainha, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar sempre muito cuidado com as batidas, que a gente não aguenta mais. Concordo com a opinião da Cíntia, por exemplo, mas... também respeitar os grandes clássicos e como ela mesma reforçou. Às vezes tem uma importância para aquele casal. Então, vamos seguir com essa música, né? Isso. Muito bom. Fala. Então, vamos lá, gente. Eu venho agora com a outra questão muito polêmica. Porque a gente já passou aqui pelas essas duas situações. E uma vez ela foi muito prazerosa e uma vez nem tanto. Uma passei com a Cíntia e foi com louvor. Inclusive, tô pensando em agenciar o Pai de Solana, hein? Por favor, seu Zé, eu vou ser sua empresária. Mas vamos lá. Minha amiga quer cantar no meu casamento. Meu pai quer participar da cerimônia cantando. E eu quero cantar para o meu noivo. Isso, às vezes até os próprios noivos cantarem. E aí, Cíntia? Como é que funciona? O que você aconselha? Olha, já aconteceu com a gente várias vezes essas solicitações, tanto de noivo querer cantar, ou a noiva, ou alguém da família que tem uma importância na vida da pessoa, né? E ela quer colocar algum momento essa pessoa para cantar. O que a gente instrui é o seguinte: essa pessoa, ela tem experiência com o público, ela vai conseguir se portar, ela vai conseguir cantar assim que a emoção atrapalhe muito, né? E o momento que era para ser bonito vire trágico, né? Fica uma coisa bem carregada, assim, traga uma preocupação no dia para a pessoa, né? Imagina se é uma noiva, ela tem a preocupação de tudo que vai acontecer no casamento, a arrumação, vestido, maquiagem, aí a música ser uma preocupação a mais, né? Eu vou cantar, como é que eu vou Cíntia, estar? a maioria dos memes que eu vejo desse tipo na internet é a noiva entrando, cantando uma coisa, ou o noivo desafinando. É uma coisa... Ou aquele saxofone tocado também, que às vezes é no instrumento, né? Desafinando. Então, assim, tem demais. O que não falta é memes desse tipo na internet. Então, essa pergunta é muito importante. Tem experiência, né? Isso, já cantou. Às vezes é uma pessoa que já cantou na igreja, né? Que tem tá costume. Quem canta no grupo de louvor, acontece Isso. muito, né? Já Acontece vi, mesmo. inclusive, cantora de casamento cantar no dia do casamento, arrasar 2 vezes. Né? Cantou na cerimônia, acho que cantou... Anitta, eu achei até que era a Anitta que estava cantando lá na pista de dança. Gente, Olha perfeitamente, muito legal.
e arrasou, né? Não, então, especialista. Às vezes a surpresa é boa, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado dessa curadoria. Essa de pergunta analisar. aí, tem experiência, não tem experiência? Agora, tem ensaio quando eles decidem? Como é que funciona? Então, engraçado que essa semana, né, ontem mesmo, a gente recebeu uma solicitação, um pedido de orçamento, e a pessoa perguntou, porque eu tenho alguém da família que gostaria de cantar, e a gente esclareceu. Então, a gente faz primeiro essas perguntas, se tem experiência ou não, e gostamos de ensaiar também, porque a maioria das vezes, os casamentos que nós fazemos, temos que fazer adaptação de música do original para a formação escolhida, né? Se for um violino e um violão, é bem raro de ter uma música originalmente escrita para um violino e violão, então a gente tem que adaptar a maioria das músicas. Já que a gente tem que fazer essa adaptação e já vai ensaiar, convidamos essa pessoa para ensaiar, para a gente se conhecer, saber como é que é o estilo da voz, e aí os problemas que forem ter, a gente pode evitar no ensaio, né? O tom da voz, tudo mais. Isso. E já aconteceu de uma pessoa vir ensaiar e você, meu Deus do céu, não pode. Já. E aí, como é que você se a gente saiu? Teve a previsão de que seria ruim, e aí, com todo cuidado... A delicadeza da Cintia. Teve a previsão que seria ruim. Não, a gente falou, olha, eu acho que o nervosismo do dia, porque aqui no ensaio já está assim, já ficou nervoso assim, no dia pode ser que seja bem ruim, é bom repensar, e a gente conseguiu convencer a pessoa a não cantar. E aí no dia eu tava super tranquilo lá, porque ela sabia que não ia cantar e era o noivo, no caso, né? A gente convenceu a não cantar. Porque não é sempre que a gente tem o Zé Ramalho pra tocar pra gente, né, Cíntia? E cuidados com o casamento ao ar livre. A gente falou em vários episódios que a gente teve sobre a decoração, sobre as questões de espaço. Mas, enfim, músicos cantando ao ar livre, né? É uma preocupação em tanto, Ô, Letícia, o público deve estar achando que a gente odeia a chuva, de tanto que a gente é preocupado com chuva, mas é porque a gente é precavido, Isso. a gente pensa explicar. antes de acontecer, a gente não espera ela acontecer. Eu brinco, eu casei dia 2 de junho e choveu no meu casamento. Eu costumo brincar, sabe aquele papo de elevador? É porque a chuva muda a minha vida, né? Assim, como cerimonial de tudo que eu tenho que muda pensar. Tudo, né? é logística, é estresse, riscos, né, enormes aqui para os músicos, ou não tem risco nenhum a chuva? Tem muitos riscos. A gente mexe muito com equipamentos, né, eletrônicos, na maioria das vezes muito caros. Já convidamos instrumentistas para fazer participação conosco, que o instrumento dele custava o casamento inteiro da pessoa. Então, assim, são coisas muito caras. Se expor à chuva, com certeza vai ter estrago. Então, os cuidados que têm que ser tomados tentar colocar um ombrelone, né, em cima, onde os músicos vão ficar, uma cobertura mesmo. Não só onde a banda vai ficar, mas as caixas também é importante, porque as caixas ficam posicionadas em locais que às vezes não é do lado dos músicos. A gente só estava lembrando, a gente lembrou da tenda dos músicos, mas não lembramos das caixas. Não, e o do tablado. Porque o que vem embaixo também alaga. Porque às vezes a chuva cobertura vem, mas vale no fio deles. É verdade. Então um tabladinho, um deckzinho para os músicos também é sempre muito bem pensado. Lá no espaço a gente nunca teve esse problema, porque mesmo com a cobertura, ela é larga, então o local onde a caixa fica, as duas caixas, né, que geralmente são duas caixas, ainda está coberto. Então lá não foi o problema. Em outros lugares sim, né, que é só onde estão os convidados e a caixa não Bom ocupou. saber que a tenda resolve até as caixas extras. Justamente. Bom. Só que isso aí a gente não tem que saber que nem sempre a gente está no espaço dos sonhos que pensa em todos esses detalhes, né? Então a gente tem um custo agregado para a gente fazer todo esse planejamento para agregar um espaço seguro para vocês, né? Porque, por exemplo, num plano B, né, viu que tá tudo montado para acontecer na cerimônia e viu que vai chover ou tem grande risco. Quanto tempo que vocês levam para sair, desmontar e montar num outro local essa estrutura? Por exemplo, suponhamos que a gente vai lá para o salão, só para a gente ter uma noção. Em torno de 20 minutos. 20, 25. Tá vendo? Então não é só correr com cadeira e arranjo, viu, gente? A banda também precisa de um time para ela. E olha que isso aí tá de pit stop da Cintia. Vamos arredondar a 30. Foi super rápido. Achei até que ia ser mais tempo. Ou seja, 30 minutos para você desmontar tudo e estar no outro espaço. Isso. Então, assim, é um período que você poderia aguardar, talvez, se você tivesse uma tenda, esses 30 minutos que ela levaria para desmontar para lá. Gente, Brasília não chove,
mais de 30 minutos. É raríssimo. Tem uma chuva que dura 2 horas. Bom, a previsão do tempo Camaju aí tá com ela, porque Mas é acontece verdade. chuva comigo de tudo que é jeito. Brasília chove para, chove para. Então, assim, a gente sempre fica a favor dos noivos. Eu brinco assim, noivo, a gente compra briga. Então, a gente quer fazer o casamento, mas a gente tem que pensar na estrutura, pensar nos prós, nos contras, né? Então, pensar nessa cobertura de plano B. Você que vai casar em época de seca, pensa na cobertura para os músicos, porque é a garantia que a sua cerimônia vai ser ao ar livre. Porque eu Isso. brinco assim, que quem casa na época de chuva tem garantia que o casamento vai ser ao ar livre, porque tem a tenda. No caso, lá no nosso espaço, óbvio. Mas, né, então, independente do espaço, você ter realmente essa tenda para os músicos, às vezes aquela chuva vem e você consegue remediar, você já tem um plano, uma lona, né, você já deixa Um ombrelone Leroy, né? Isso. Então, você tem uma logística já pensada para isso. Então, acho que é isso que você tem que cobrar do seu espaço, do seu decorador, pensar nisso, uma logística para um plano B. Eu brinco que nosso contrato é obrigatório plano B na época de seca para a gente não contrariar a fé de ninguém, porque a gente torce, óbvio, para que não chove e dê tudo certo. Não, e vamos reforçar isso. A gente quer manter. No último final de semana eu virei para os noivos e falei: se vocês quiserem, a gente vai na chuva e vou estar do lado de vocês com guarda-chuva. Mas a banda vai estar bem distante ali, ó. Não tem como. Sobre esse tempo, né, de 25 minutos que eu falei, é importante porque nós levamos esse tempo porque nós sempre, na nossa equipe, o que nos acompanha é um técnico de som. Então, essa pessoa que é da nossa equipe, ela está responsável pela montagem e desmontagem do som. E se chover, ela vai fazer essa desmontagem e levar para o plano B, no caso, né? Então, se fosse nós que estivéssemos envolvidos com isso, estaria tendo que se preocupar com os instrumentos, né? Que é o primeiro que tem que sair da chuva. São instrumentos de madeira na chuva, não dá de jeito nenhum. Então, nós ficamos preocupados com o nosso instrumento, tirar eles da chuva, e a pessoa que a gente leva da nossa equipe, que é o técnico, ele vai fazer essa desmontagem. Então, é tudo com ele. A gente fica mais preocupado, se ele precisar de ajuda, guarda o instrumento e depois vai ajudar ele, e assim a gente consegue se virar. Ufa, muito bem. Bom, vamos lá, Cintia. E uma outra dúvida aqui do pessoal é por que os preços podem variar tanto de uma banda para outra? E quando a gente fala banda, né, esse termo, inclusive técnico que a gente usa, é orquestra, porque há esse impacto, né? Os meus pais, por exemplo, eles falam, qual que vai ser a orquestra do casamento? É uma Então, orquestra. e existe toda uma formação. Então, a gente pode ter, de fato, ali uma orquestra super completa com todos os... Quando eu digo completa, tá, gente? É tratando de todos os instrumentos que a gente pode ter de uma variação bacana. Como a gente também pode fazer um compilado maravilhoso, que eu já fiz muito com o nosso duo de violão e violino e dá tudo certo, né? Então, conta pra gente por que varia tanto, Cintia. Eu acho que o que mais conta, né, aqui em Brasília é a questão das bandas, quantos eventos elas conseguem fazer no mesmo dia, né, realizar no mesmo dia. Nós trabalhamos com exclusividade, né? Então, quando é contratado um violino e um violão, é a minha imagem, a imagem do Tariq, que é o violonista, e a gente consegue atender somente uma cerimônia, né? O que a gente quer é que seja somente uma cerimônia por dia. Salvo exceções, né, de horários bem distantes, que dê para a gente se deslocar para o outro local, né? Então, por várias bandas ter várias equipes e conseguir atender, né, no mesmo horário vários casamentos, o valor é bem menor. Porque eles fazem vários, então compensa, né, fazer mais barato. Como a gente faz somente um casamento e tem toda a questão da nossa exclusividade, da nossa qualidade, enfim, nós só fazemos um, então eu acho que isso influencia diretamente no valor, né? Os valores vão de banda para banda aqui em Brasília por conta disso, eu acredito. E o investimento também vai por músico, não é, Cintia? Ou seja, eu vou agregando um instrumento e vou agregando um valor, correto? Isso. De acordo com o número de músicos que o valor vai alterando, né? Tem a qualificação dos músicos também, então essa coisa de, meu músico toca internacionalmente, ou toca na orquestra. Não, às vezes é só o Zé da esquina que toca no boteco que você convidou e quer ajustar. Tô brincando, gente. É justamente por isso. Mas é isso, né? Então, há bandas e bandas. Então, vocês têm que qualificar número de porque músicos, tem perfil, né? Então, acho que tem vários pontos. Aí, tempo, né, de estrada, né, de dedicação.
a qualificação dos músicos. O perfil, até mesmo o perfil, se é um perfil mais clássico, um perfil mais, porque tem né? pessoas que tocam no mínimo com uma formação de 5 pessoas. Então, o nosso duo tem essa possibilidade. Eu acabo falando muito de vocês para os nossos clientes, que eles são muitas vezes minimalistas. Eu quero casar no seu espaço, porque já é decorado, gasta menos aqui. Então, a pessoa já vem com uma expectativa, né? Aí eu falei assim, olha, mas aqui não dá para economizar, aqui tem que ser, né, uma mini orquestra. Então eu falo assim, o nosso duo tem uma formação mínima que eu praticamente desconheço outras pessoas que conseguem trabalhar tão bem. E aí eu costumo mostrar os vídeos de vocês. Mas é que é muito interessante, que a gente fala, nossa, o violão, o violino preenche, mas preenche demais. A marcha nupcial tocada só com violão e violino fica bacana. Então assim, é possível, mas você tem que escolher os instrumentos certos. Então essa combinação do violão com o violino ficou muito legal. E claro, se puder botar uma voz, se puder botar um teclado, então vai agregando. Violoncelo, e quanto mais instrumentos, obviamente, mais caro. E tem bandas que só tocam com uma formação maior. Então, acho que depende muito do repertório também, né, Letícia? Porque às vezes nem cabe no repertório aquele instrumento. Você acha bonito, mas ele não tem uma funcionalidade para o repertório que você escolheu. E às vezes um instrumento do qual ele não traz aquela beleza, mas ele traz todo o ritmo. Posso estar falando besteira, mas ele traz todo o ritmo e a pegada que a gente precisa para algumas músicas, né? É verdade. A Letícia citou ali sobre a questão, né, do nosso diferencial, do violino e violão. E eu quero destacar a questão do violão na nossa formação, né? O que a gente estuda, o que a gente busca sempre? Que o violão, ele consiga fazer com que a impressão de quem está ouvindo esteja preenchida a música, né? Então, o violão que a gente utiliza é um violão dedilhado. Não é um violão mais batido, que a gente pode pegar como exemplo música sertaneja, né? Que é um violão mais batido, com a mão. Aquele tipo de jeito de tocar é mais fácil. Então, é mais fácil a gente encontrar alguém que toca assim. O Tariq, ele trabalha para que sempre tenha aquele dedilhado e dá a sensação de preenchimento. Recentemente, agora na pandemia, a gente teve um casamento que teve que ser adiado e nós não tínhamos a segunda data, né? Então, os noivos tiveram que contratar outras pessoas e eles contrataram exatamente um violino e um violão. Só que depois a gente recebeu o relato da noiva muito triste, que ela disse que o violão não era parecido, que ficou batido demais, não era o que ela estava pensando. Então, é uma questão que eu queria, né, destacar, que é importante, né, ver como é que é a qualidade da música que o violão faz. E o violino também, né? Vou puxando sardinha só para ele, não vou falar de mim. Mas você falou uma coisa interessante, né? Ou seja, uma outra banda com os mesmos instrumentos, mas entregou um resultado bem diferente do de vocês. Isso. E como que a nossa noiva que está ali em casa, assim, como é que eu posso escolher uma banda, né, de cerimônia, uma banda recepção, que vocês fazem muito bem também, como ela escolher, como discernir aí no mercado e para poder escolher, fazer a escolha certa? A primeira questão é observar o que você quer passar com a música no seu casamento, né? Qual a atmosfera você quer criar no casamento? É uma atmosfera mais leve? É uma música mais agitada, deixar as pessoas mais alegres? Ou é com emoção, quer que as pessoas chorem? Então, a gente tem de tudo em Brasília. Tem vozes muito potentes em Brasília, né? Que o cantor canta e a voz, assim, é bem alta, bem forte, presente. E tem já aquela questão mais leve, que é o nosso estilo, né? A voz mais doce, mais romântica. Então, a primeira coisa é isso. Mais leve. É uma música mais agitada, mais rápida. Então, a primeira coisa é isso. E depois ver os valores, né? Se está dentro do orçamento, ver como é que funciona a questão da contratação. Mas eu acho que, no geral, é isso. É qual o estilo que eu quero no meu casamento. Uma vez eu estava assistindo um casamento e eu vi a noiva, ela tinha um estilo bem black, assim, né? E ela gosta muito de música internacional. Então, ela entrou com a música da Beyoncé, Crazy in Love, né? Não éramos nós, estávamos tocando, eu estava de convidada. E eu vi que o estilo dela era aquele ali. Então, se fosse o nosso duo, já não combinaria com aquele estilo. Então, é uma coisa a se pensar. Qual o estilo que eu quero, qual atmosfera eu quero criar. E daí, você faz a escolha da banda que se encaixa. Maravilha. Assim, tinha que sem contar na apresentação, né, gente? Que quando eu vejo meus bonequinhos dos anos 20, assim, eu quero levar pra casa. Cintia, então a gente tá finalizando esse papo gostoso com vocês, pessoal, para saber mais do trabalho deles. Eu queria muito ter imagem aqui agora, ó, pra exemplificar tudo isso que a gente tá falando, as músicas, né? Vai ter que ter um próximo. Vocês têm canal no podcast? Podcast não. Só no podcast não, perdão, no Spotify. Olha, gente, eu confundindo as marcas. Ainda não. Ainda não. Olha aí, eu já instigando o projeto. Porque já pensou, eu gostaria de ouvir o nosso duo Me Acalmar.
Uau! Né? Entre uma reunião e outra, Muito um dia bom. pesado e E outro. se fosse Em eu, breve, ia tá, ficar o Fernanda? playlist direto lá. Eu já falo que no YouTube fica todo picado, tinha que ter um de 1 hora lá pra você deixar lá rodando. Isso mesmo, que eu sou o estilo Crazy in Love, mas tem hora que eu quero abaixar um pouquinho a bola, acalmar um pouquinho, né? Pode deixar que eu anoto sua dica. Ah, então tá, Cíntia, eu queria me despedir de você e queria que você desse um recadinho para as nossas noivas aí, referente ao nosso duo. O que você quer falar para elas? Eu queria primeiro agradecer, né, por essa oportunidade e dizer que estamos disponíveis sempre. Gostamos muito de ajudar os noivos a escolher repertório, de mexer com esse ambiente de eventos, né? E espero que as nossas dicas tenham servido. E é isso. Nos sigam nas redes sociais, nosso duo. Parabéns! Serviram demais! Gente, eu espero que você tenha curtido esse papo de casamento, falando sobre música. E tem muito mais. Você tem que ir nos acompanhar e assistir os próximos episódios, os antigos, rever, enfim, fique à vontade. Porque a gente tá gostando de brincar disso, né, Letícia? Muito bom, a gente vai ter que fazer mais vezes isso. Com certeza. Todo mês? Não sei, Não toda sei. semana. Em breve vocês vão Aonde na agenda? saber.